Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Luz de Deus em todo canto. Nas horas de Deus, amém. Luz de Deus em todo canto. Nas horas de Deus, amém. Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Então, nós estamos aqui hoje para o nosso terceiro encontro. Nós esperamos que todos estejam bem descansados, apesar do dia de trabalho, para nós podermos aproveitar bem este momento que teremos hoje, né? Nós vamos iniciar já de pronto aqui. O tema hoje do nosso encontro é diretrizes canônicas no enfrentamento à violência sexual a vulneráveis. A primeira conferência nossa será ministrada pelo professor Mário Antônio Sanches. O professor Mário é professor aqui na PUC do Paraná, né? Ele é o coordenador da pós-graduação em bioética na PUC do Paraná, é pós-doutor e é uma das pessoas que tem nos acompanhado desde o início, é um voluntário aqui no núcleo, representando a PUC do Paraná, né? É um grande amigo nosso e um grande colaborador do núcleo Lux Mundi. Então, nós passamos imediatamente para a primeira conferência da noite. Um bom encontro para todos. Olá, pessoal. Para mim é uma alegria e um desafio estar aqui com vocês nesse curso, né, que estuda essas questões relacionadas ao documento do Papa, sobre o tema do abuso, né, do abuso contra as crianças, do abuso sexual contra as crianças. Então, esse é um desafio muito grande. E para mim foi colocado, né, como pergunta inicial, né, por que essa carta apostólica foi escrita. Então, trata-se da carta apostólica Vós sois a luz do mundo, vos ex lux mundi. É uma carta apostólica sob forma de motu próprio, né, do Papa Francisco. Então, o fato dela ser motu próprio significa para nós, na Igreja, de que foi uma iniciativa do Papa Francisco. Não foi uma carta resposta, por exemplo, que alguém indagou e ele respondeu. E também não foi uma carta escrita por uma das sagradas congregações. Não, um motu próprio, né, por iniciativa própria do Papa. Essa é um pouco a característica desse documento. E responder ao porquê, né, desta questão, primeiro a gente precisaria perceber que talvez o próprio Papa Francisco poderia explicar. E ele tem, em alguns outros documentos e comentários, anunciado isto. Mas é impossível uma resposta única também para o assunto. Certamente, a minha tentativa de resposta, eu vou tentar situar, né, essa tentativa de resposta, definindo bem claro a minha perspectiva de análise e aproximação do documento, ciente de que esta é uma das possíveis respostas. Tá? Eu imagino que alguém poderia dar uma resposta disso a partir do direito canônico. O documento, ele é um documento que poderia ser e precisa ser
bem analisado a partir do direito canônico. Mas não é minha praia, não é isto que vou falar. Poderia também ser uma resposta que tentasse uma perspectiva pastoral. Também não é hoje a minha análise do documento, não é uma análise pastoral. A perspectiva que eu vou trabalhar é a perspectiva ética, uma resposta desse documento com uma reflexão ética sobre o porquê esse documento foi editado neste momento. E mesmo uma pergunta ética, ainda assim, a gente precisa aprender que não há uma única resposta, mesmo nessa abordagem ética, há uma diversidade. Eu acho que nós, como humanidade, e aqui no Brasil também, mas em outros países nós temos o mesmo cenário, é necessário a gente reaprender, reabituar-se com a diversidade de opiniões. Nós estamos num momento em que as pessoas parecem que querem marcar território. Eu estou falando, minha perspectiva é única, se você não discorda, cai fora. Isso eu acho que essa intolerância, ela é inaceitável, daí a gente tem que reaprender a fazer isso. Reaprender a dizer que a minha perspectiva é uma possibilidade entre outras. Ela é legítima enquanto os argumentos se apresentam e ela pode ser derrubada em parte ou em todo. Sempre é assim. É necessário aprender isso. Nós, como igreja, temos que aprender que há uma diversidade de posicionamento dentro da igreja. Há uma diversidade de teologias, de espiritualidades, de perspectivas, de abordagens. Me assusta um pouco quando alguém vai e diz, olha, a igreja pensa assim, quem discorda cai fora. Então essa pessoa está se sentindo que ela é a única voz da igreja. Isso é perigoso. Acho que a gente tem que repreender a dialogar nos nossos dias. Então eu apresento aqui apenas como uma possibilidade de reflexão sobre essa temática, né? Não sendo aí uma única, nem que exaustiva, nem que esgota a questão, né? Eu sempre tenho trabalhado e valorizado essa diversidade de posicionamento interno na própria igreja. É bom lembrar disso. A igreja acolheu na história um Francisco de Assis que insistia no amor e acolheu na história um São Domingos que insistia que a verdade era fundamental. E talvez fundindo essas duas perspectivas a gente tenha aí uma verdade ensinada com amor, ou um amor que é a verdadeira, né, fonte de todas as coisas e a suprema verdade. Então nós temos que aprender na igreja a conviver com isso e não a radicalizar, senão nós estaríamos repetindo dentro da igreja aquilo que nós estamos vendo na sociedade. A sociedade está um pouco assim. Eu tenho o meu grupo, né, e se você não concorda com o meu grupo, eu te excluo do grupo. E a gente saiu de uma sociedade líquida, conforme diz o autor, né, para uma sociedade novamente rígida, onde há um só pensamento e quem pensa distinto tem que ser excluído. Então esse é o primeiro olhar, né, de possibilidade de diálogo. Outra questão importante é que o meu olhar, mesmo do ponto de vista ético, ele está marcado por aquilo que eu faço no meu cotidiano. Todos nós somos impactados por isso. O meu olhar é um olhar da bioética. E a bioética, ela valoriza a interdisciplinariedade, a diversidade de ciências, a diversidade de perspectivas. Ela valoriza as visões plurais de mundo. Ela valoriza, então, essa leitura de que precisamos de uma postura aditiva, não alternativa. Não é um ou, é um e. A minha visão e a tua, talvez somando-se, a gente consiga uma visão mais completa do mundo. Então essas questões envolvidas são complexas,
e elas precisam dessa leitura interdisciplinar. Esse é um ponto que para mim tem sido extremamente valorizado. Eu gosto de destacar, eu falo a partir da bioética. A bioética me ensinou esse lugar, né, de onde quem pensa diferente é inteligente. Não pensa diferente porque é um idiota. Pensa diferente porque está sentado numa outra cadeira, está sentado num outro espaço de fala. A partir dali, né, ele pode estar apresentando realidades extremamente interessantes e assim por diante. A Igreja Católica tem que aprender a lidar com a interdisciplinariedade. A interdisciplinariedade é necessária, essa visão plural do mundo é necessária por várias questões. Primeiro, porque a Igreja ela não tem todas as respostas. E, portanto, ela aprende. Assim é ao longo da história. Ser cristão não significa saber todas as respostas. Mas saber buscar, sim. Mas dizer que tem, é portador, chegou a teologia, chegou a verdade, não é assim. Chegou a igreja, chegou a verdade sobre todos os assuntos, não. Cristo é a suprema verdade para nós cristãos. Mas o conhecimento de Cristo, ele é amplo, ele não cabe no meu bolso. Não é a minha única perspectiva que esgota quem é Cristo. Então todos nós somos pessoas que buscamos a verdade. Não a temos necessariamente sobre o nosso ângulo. Né? O transcendente é grande, nós somos pequenos. Então essa busca da verdade se apresenta como um elemento importante também dentro da igreja. Né? E a igreja não é uma sociedade isolada, ela está inserida aqui, nesse caso, mais claramente na sociedade civil. A resposta que a igreja vai dar não é uma resposta só para ela, é uma resposta também para o poder público. A sociedade é uma resposta para toda a sociedade. Por isso, nós temos aí alguns aspectos que tornam esse tema diferente para ser abordado. Alguns aspectos são importantes nessa análise ética da problemática do abuso sexual contra crianças. Esse tema, né, da violência contra a criança, do abuso sexual contra a criança e pessoas vulneráveis, para fazer uma análise disso, dialogando com a perspectiva da igreja, alguns elementos eu entendo que são necessários. O primeiro elemento é que a humanidade se transforma, a sensibilidade humana se transforma, ela muda com o tempo. E a igreja se transforma junto com isso. Então, a igreja é agente de transformação dessa sensibilidade, e em outros momentos a igreja vai a reboque. E outras vezes a igreja é impactada por essas transformações. Nem sempre a igreja foi liderança nas transformações morais da humanidade. Às vezes ela foi impactada, ela teve que correr atrás da informação. Ela veio num segundo momento e acolheu aquela transformação. Isso é importante para a gente não imaginar que a igreja tem aí sempre foi luz para os povos. Nem sempre. Né? Nem sempre. Às vezes nós fomos iluminados, né, por avanço de outros setores da sociedade. Isso é necessário reconhecer. Então, se por um lado, por exemplo, a igreja impactou a sociedade ocidental na defesa da dignidade humana, isso é um fato. Não, o valor da vida humana, a dignidade humana, o cristianismo impactou, né, a humanidade, a sociedade ocidental foi impactada e foi sendo iluminada e foi sendo transformada na valorização da dignidade humana, que era um dado do cristianismo. Isso é um fato. Né? Por exemplo, a superação do infanticídio. As sociedades, as culturas vão sendo impactadas por uma superação do infanticídio, da matança de crianças, que sempre foi um elemento importante do cristianismo. Né? A reprovação ao aborto, ainda um tema em debate na nossa sociedade, mas certamente a humanidade vai crescendo e sendo impactada por essa visão
de defesa da vida que a igreja tem, né, com muita força, com muita questão. Até uma situação um tanto controversa nos nossos dias, mas é um fato, e alguns historiadores não gostam de reconhecer isto, mas a igualdade de gênero sempre foi uma pauta da igreja. A Igreja Católica, o cristianismo como um todo, mas a Igreja Católica nos seus documentos sempre defendeu a igualdade de gênero. O respeito à mulher sempre foi um elemento fundamental. É uma tradição bíblica, né? E é muito interessante quando você observa que no final da Idade Média, né, quando a sociedade desvalorizava a mulher, a igreja, ao instituir o sacramento do matrimônio, define que o consentimento é necessário, a mulher tem que dizer sim, a mulher é ativa, ela tem voz, ela tem que consentir. Então a igualdade de gênero sempre foi uma pauta importante da Igreja Católica, né, nesse processo que vai iluminando a realidade na sociedade. Mas nós precisamos reconhecer também com honestidade que existem algumas pautas no crescer da sensibilidade humana como um todo na sociedade que a igreja não acolheu, ela foi a reboque, ela foi, vamos dizer assim, ensinada pela sociedade, ela foi impactada pela sociedade. E algumas dessas pautas são muito, muito claras. Por exemplo, frente ao suicídio, a postura da Igreja Católica frente ao suicídio era sempre de moralizar o suicida, dizer que o suicídio era um problema moral, a desvalorização do suicídio, a não acolhida do suicida, a condenação do suicida. E a igreja tem que aprender isso, aprender que... aprender de onde? Aprender da psicologia, por exemplo, aprender do avanço das ciências, de que quem comete um suicídio não é uma pessoa exatamente imoral ou com problema moral. Uma pessoa pode cometer suicídio por uma questão, né, de doença, né, uma questão de depressão. Né? Então, a mudança que a Igreja Católica teve do suicídio da Idade Média para os nossos dias, para um olhar mais de misericórdia, de acolhimento, ela foi ensinada pela psicologia. E a Igreja aprendeu, como boa aprendiz, ela não resiste aos fatos e percebe a lógica. E faz, então, tem hoje uma postura distinta no enfrentamento ao suicídio do que aquela moralização que se tinha no passado de condenações abusivas e assim por diante. Um outro elemento muito curioso, né, é a defesa dos direitos humanos. Basta lembrar, na história do século XVII, XVIII, XIX, principalmente XVIII e XIX, os direitos humanos eram pautas externas à igreja. A igreja não gostava dessa conversa de direitos humanos, porque ela surgiu, né, da Revolução Francesa, ela surgiu de pessoas que tinham uma oposição forte à igreja, e você vai encontrar, se quiser estudar, papas e papas no século XIX abominando os direitos humanos. Né? E só no século XX, né, o nosso, antes, né, o Papa João XXIII, antes, né, o Cardeal Ângelo, que acolhe os direitos humanos na igreja. É interessante. A igreja, o acolhimento dos direitos humanos na igreja ocorre no século XX. E hoje é uma pauta indispensável para o pensamento da ação social da igreja, a defesa dos direitos humanos. Então, a igreja não foi luz nesse caminho, ela não mostrou o caminho, ao contrário, ela prendeu o caminho. Então, essa humildade, essa honestidade de que, em alguns aspectos, a igreja aprende com a sociedade, é necessário para a gente poder realisticamente traçar alguns caminhos para não se apresentar assim de maneira absolutamente arrogante e assim por diante. A mesma coisa a defesa da democracia. Né? Todos o ensinamento social da igreja mais recente reconhece que a democracia perfeita não é, mas ainda é o melhor caminho, né, para os nossos dias. Mas também aprendeu, a igreja não foi exatamente
é aquela que defendeu democracia desde os seus primórdios. A democracia foi uma realidade, foi um sistema que nos foi ensinado também de compreender o seu valor. Isso é importante para a gente perceber esses elementos todos que eu estou contextualizando, porque um documento, quando ele sempre surge dentro de um contexto, e às vezes compreender o contexto do documento é mais importante ou é um primeiro ponto para poder compreender, né, o documento em si. Então, nós estamos aqui diante da questão da violência sexual contra as crianças, e aqui a gente tem que perceber também, a igreja não foi exatamente a liderança nesse assunto, né? A humanidade demorou muito, toda a humanidade demorou muito para reprovar a violência sexual contra crianças. A pedofilia, o abuso das crianças e adolescentes, o abuso sexual como um todo, a violência sexual como um todo, a humanidade toda custou muito, né? Custou muito a reconhecer essa chaga, e a poder superar isso, né? E a fazer o enfrentamento disso. Talvez a gente podemos ter na Bíblia muito uma condenação da violência sexual contra homens, por isso é chamada, né? Às vezes alguns confundem que até que a Bíblia condenava a homossexualidade. Na verdade, a igreja condenava, a Bíblia sempre condenou isso, os exegetas são hoje unânimes nisso, e o que está se condenando na Bíblia é sempre a violência sexual contra homens, né? Porque quando ele era praticado de homem para homem, isso era condenado. E a Bíblia se calou por muito tempo, vocês sabem disso, não tratou com a mesma força a violência sexual contra a mulher. Ela foi tolerada um pouco, ela foi, não é incentivada, nunca foi, mas não foi condenada com a força que se condenou a violência sexual contra homens. E contra criança, então, não aparece. A própria história da igreja, esse assunto vai sendo deixado de lado. Nós temos papas desse século XX que toda vez que acontecia alguma violência sexual contra criança, deixava para lá. Esse assunto aí, deixa isso aí, né? Então, a igreja não foi exatamente líder nesse assunto. É importante reconhecer isso, né? A liderança da igreja sobre esse assunto não foi uma liderança exemplar, unânime, assim, né, esplendorosa. Ou seja, eu creio que é nesse contexto de reação, portanto, né, quando a igreja é impactada pelo que está ocorrendo na sociedade. Nós podemos dizer que a sociedade civil, os movimentos pró-direitos humanos, o avanço da psicologia, o avanço das diferentes ciências, coloca para a igreja que o abuso contra a criança é inaceitável. E a igreja, então, ela reage. Eu acho que esse documento do Papa Francisco, ele se situa nesse sentido. Temos que ser honestos, não é um documento que vem. Podemos perguntar, tarde demais? Não creio que tarde demais. É o nosso tempo, é o nosso kairos, é o nosso momento presente que precisa uma ação. E podemos dizer positivamente que, igual nos direitos humanos, que a igreja respondeu depois, mas depois se tornou líder, aqui também temos um assunto em que talvez a igreja responde por reação ao avanço desse assunto na sociedade, mas que a igreja pode se tornar, então, liderança sobre esse assunto. E esse é o desafio. Eu acho que esse vai depender, então, do modo como nós trabalhamos. E como nós trabalharmos esse assunto na igreja, a igreja poderá ser, então, uma liderança nesse tema. Se a igreja resolver os seus problemas internos, ela pode ser luz para o assunto. Ela pode ser exemplo para a sociedade. Porque, evidentemente, que é de conhecimento de todos que o abuso sexual, né, que ocorre na sociedade, ele não ocorre exatamente ou prioritariamente na igreja. A igreja é uma instituição, nós vimos, né, é uma instituição que também ocorre, mas, né, o próprio relatório que ocorreu da França dizia que 6% dos abusos sexuais,
da sociedade ocorria na igreja, ou seja, 94, ou em outras instituições e predominantemente na família. Então, não significa que o assunto é um assunto exclusivo da igreja ou prioritariamente da igreja, mas se a igreja lidar bem com isso, encontrar mecanismos para lidar com isso, ela poderá se tornar liderança, dar um exemplo, aí sim um testemunho fantástico, né, para toda a sociedade. Então, um pouco, para mim, eu acho que essa é a questão essencial. Nós não estamos aqui diante de um assunto onde a igreja sempre foi aquela que evangeliza, que fala, né? Por isso que é um assunto chato, porque é um assunto que a sociedade nos impõe como igreja, né? É um assunto que a sociedade nos impõe. O documento em si, né, ele deixa claro, né, que os crimes de abuso sexual ofendem Nosso Senhor. Então essa expressão extremamente importante, que desagrada a Deus, é uma reprovação aos crimes de abuso sexual. Então a igreja assume hoje uma clara compreensão, né, de que esses abusos são inaceitáveis. Isso é um ponto marcado, não se pode. E a consciência de que eles causam danos físicos, psicológicos e espirituais às vítimas. Então, uma compreensão de que esses danos são danos complexos. E toda a problemática de quem acompanha essas situações, de ver como as vítimas são impactadas, sofrem, né? E a comunidade dos fiéis como um todo também é lesada. A sociedade toda é lesada, né? Quando isso ocorre, e aí tem várias maneiras de compreender que esse fato de que a comunidade toda é lesada, né? Tanto pelas consequências futuras, as crianças, né, que são abusadas no futuro serão mães e pais, serão lideranças, serão atores na sociedade adulta e isso serão marcadas por tudo isso, né? Então há muitas maneiras de compreender esse fato de que a comunidade toda, né, será zelada, né? Será marcada. O Papa lembra que, embora já tenhamos feito muito, devemos continuar a aprender as lições amargas do passado, a fim de olhar com esperança para o futuro. Aqui nós estamos aprendendo das lições amargas. Aprender das lições amargas, a gente não precisa esperar relatórios. Esse é um desafio que o momento presente nos coloca como igreja no Brasil. Será que nós precisamos que surja um relatório completo dos casos de pedofilia no Brasil para depois nós, como igreja no Brasil, nos posicionar? Qual a diferença entre a igreja da França e a do Brasil, dos Estados Unidos e do Brasil? É porque lá tem relatório e aqui não? Percebe? Eu acho que nós não precisamos esperar relatórios. Nós temos que agir como se o relatório já tivesse. E se o número não for tão grande, ou se for menor ou maior, não importa. Não importa o número, não importa percentagens, não importa. O que importa é que há, sim, indícios de que os abusos sexuais contra as crianças ocorrem na sociedade brasileira como um todo e que ocorre na igreja também. Isso é suficiente para que a gente possa assumir uma postura mais crítica desse processo todo. Por isso, quando o Papa fala, vamos aprender com as lições amargas, as lições amargas não precisam mais ser evidenciadas, elas já estão evidenciadas. Então, comento porque dá a impressão que a gente fica às vezes esperando. Não vão tocar no assunto, deixa para depois. Talvez aqui não seja bem assim. Espera, vamos esperar o quê? Se nós queremos realmente um trabalho com seriedade de proteção às vítimas, não é hora mais de esperar.
é hora de agir. Né? É importante que o Papa apresente alguns elementos interessantes. Desejo que esse compromisso se implemente de forma plenamente eclesial e, por conseguinte, seja expressão da comunhão que nos mantém unidos, na escuta mútua e aberta às contribuições de todos aqueles que têm a peito esse processo de conversão. É muito importante a gente não colocar isso aqui como se fossem os outros o problema. Nós somos igreja. Né? Então, é em comunhão com a igreja. Não é hora de pensar na igreja e internamente falar é aquele, é aquela. Não é essa a questão. Né? É como igreja que estamos propondo. Fugir da fala fácil, né, de que os abusadores são os outros. Porque a gente corre esse risco de dizer os abusadores. A realidade nos impõe uma fala um pouco mais aguda aqui. Nós temos que agir com uma frase forte, dizer nós somos os abusadores, nós, igreja, somos os abusadores. E isso não é muito fácil, porque dá a impressão que eu estou chamando para o lado pessoal, que eu sou pessoalmente um abusador, mas nós temos que raciocinar com essa ideia de que nós somos os abusadores e como a gente teria que proteger nossas crianças de nós mesmos. Isso é desafiante, isso é desconfortável. É sempre melhor dizer que os outros são abusadores. Enquanto a gente está com esse discurso, o abusador está com o mesmo discurso, de que os outros são os problemas, e aí a gente fica com uma situação extremamente delicada. Vou voltar a isso, porque eu acho que para mim esse é um ponto central de enfrentamento, né, dessa problemática. Né? O documento define bem claro essa questão dos delitos, né, que está falando. Ele fala que são os delitos contra o 6º mandamento do Decálogo. Né? Então, delito contra um dos mandamentos. Né? E a igreja ela não inventa os mandamentos. A igreja ela é guardiã desses mandamentos ao longo da história da humanidade. Então, esses delitos são classificados como em forçar alguém com violência, ameaça ou abuso de autoridade a realizar ou sofrer atos sexuais. Então, está se falando de uma sexualidade forçada, né, com violência, ameaça ou abuso de autoridade. A problemática da autoridade talvez seja a das que mais impacta sobre nós. Eu recentemente escrevi um texto, ainda não saiu, mas eu estou escrevendo aí pequenos textos, mas onde eu coloco que, por exemplo, a figura do sacerdote na igreja nas nossas comunidades, a gente precisa aprofundar isso. Porque o padre, às vezes, é visto sempre como persona Christi, a pessoa do próprio Cristo na comunidade. E a gente esquece que isso está em função do seu ministério. Mas ele, como pessoa, é um irmão entre irmãos. Isso porque se eu entender que o Cristo é a própria pessoa, que o padre é a própria pessoa do Cristo, ele será a pessoa do Cristo em todos os momentos? Até no momento em que ele está nas relações cotidianas? Ou é em função do ministério? Então, precisamos aprofundar isso. Porque senão nós mantemos uma leitura um tanto perigosa. Porque se ele é o próprio Cristo, e se ele quiser abusar de uma pessoa, ele tem autoridade para isso? Não. O sacerdote é um irmão entre irmãos, que será cuidado se ficar enfermo, que será advertido pelos anciãos, pelos mais sábios, se ele cometer equívocos, será controlado se ele tiver alguma doença que precisa ser controlada. Então, a autoridade, né, é um dos elementos perigosos que o próprio Papa coloca, forçar alguém com violência, ameaça ou abuso de autoridade e a realizar ou sofrer atos sexuais. Então, teremos que aprofundar nessa leitura, né? Alguns diriam não clericais, mas o problema não é o clero. Eu sou um leigo
E às vezes as pessoas, tragam a visão do leigo, porque eu vejo... Não, o problema não é ser leigo ou ser clero. Nós temos pessoas do clero fantásticas, religiosas fantásticas, leigos fantásticos, e temos leigos problemáticos, padres problemáticos e irmãos problemáticos. Então não cabe, não é uma separação simples entre ser clero ou não ser clero, ser religioso ou não ser religioso. É um pouco mais profunda que isso, né? Nós temos dentro da igreja, nós leigos sabemos disso, leigos que extremamente autoritário, extremamente usurpador de posições e assim por diante. Então, se fala da questão do abuso de autoridades, clericais ou não clericais. Acho que essa não pode ser visto como abuso de hierarquia, não se trata disso, né? Também é apresentado como delito realizar atos sexuais com um menor ou com uma pessoa vulnerável, né? No Brasil, a gente tenta aprimorar esse conceito de menor, que o direito brasileiro fala da criança e do adolescente, para tirar da figura dessa passividade, né, que a criança teria como menor, muito passivo, né? Ele é um autor, ele é um agente, ele é um sujeito de direitos. Então, realizar atos sexuais com crianças e adolescentes ou pessoas vulneráveis, pessoas enfermas, pessoas que estão numa posição de sofrimento e assim por diante. O delito também é na produção, exibição, posse ou distribuição, inclusive por via telemática, de material pornográfico infantil, bem como no recrutamento ou indução de um menor ou de uma pessoa vulnerável a participar de exibições pornográficas. Então aqui o documento, né, o Papa Francisco aqui traz para nós também toda essa problemática de que às vezes, né, esse mundo virtual, né, o mundo da pedofilia, que passa a ocupar esse espaço virtual, que ocupa, né, que se reproduz por uma rede de pornografias e assim por diante, que nós sabemos o quanto isso ocorre, e toda vez que se envolve crianças, isso ser visto também igualmente abusiva, igualmente inaceitável, igualmente reprovável, né, como um delito a ser colocado. Por fim, eu quero apresentar aí, na minha visão, alguns desafios éticos, que eu acho que é onde a gente poderia, algumas perguntas, inclusive, que poderíamos refletir sobre essa situação. O primeiro desafio ético é nos entender que nós somos os agressores. Isso é um desafio. Como colocar que somos nós o problema, na verdade? E então precisamos de uma visão crítica de mundo. Porque quando uma catequista encontra, eu trabalho muito com os catequistas, então observar, quando uma catequista apresentava uma visão de que a criança está sendo abusada, ela dizia, catequista, vai lá e conversa com o pai e a mãe sobre o assunto. Mas não percebeu, talvez, a catequista, que o pai e a mãe são os abusadores. Percebe? Vai lá conversar com o padre. Uau! Mas pode ser que seja o padre o abusador. Vai lá conversar então com o coordenador da catequese, mas talvez seja ele o abusador. Percebe? Essa leitura crítica que é difícil. Porque senão a criança está numa rede de sofrimento, quer dizer, está sofrendo e está numa teia perversa, e a gente, né, ingenuamente, colocamos as nossas crianças mantemos a criança nessa rede perversa, nessa teia perversa de exploração. Então, será que temos que desconfiar? Mas será que não somos nós os abusadores? Né? E que se assim for, se somos nós os abusadores, nós temos que pensar na comunidade como criar uma rede de proteção, como proteger as crianças de nós mesmos. Como fazer isso? Acho que essa é a pergunta que a comunidade tem que responder. Como proteger a criança dos próprios pais? Como proteger a criança do próprio catequista, do próprio sacerdote, do próprio líder religioso, do próprio diácono? E eu acho que esse é um desafio, porque senão nós ficamos sempre naquela postura de que o problema são os outros.
e que a igreja vai lutar para trazer dignidade, respeito às crianças e por diante, mas a criança está sendo abusada ali. Né? Vamos dizer para essa criança que Deus a ama, que Deus né, tem um amor especial por elas. Uau, a criança que foi abusada dentro da igreja, essa conversa é muito complicada. Ela nega a Deus, rejeita a Deus, terá ódio de Deus do mesmo modo que terá ódio do abusador. Então, se a criança brigar e falar, não, o meu problema é o seguinte, eu quero essa liderança presa, eu quero essa liderança detida, eu quero essa liderança, né, julgada, e que a gente tenha com clareza, né, as condições de criar dentro da comunidade estrutura de apoio para dizer a essa criança, você tem toda a razão e nós estamos do teu lado. Esse é um desafio. Né? Como criar isso, esses mecanismos, né, eclesiais, como criar isso? Eu acho que é um desafio enorme, gigante, para que a gente possa sempre tirar a criança daquele círculo, daquela teia de opressão, de subjugação, de ser abusada, para colocá-la numa posição em que ela possa ter voz e vez para dizer, uau, eu tenho aqui uma chance. E aí nós temos orientações aí da própria Comissão Pontifícia, né, que trabalha com esse tema, de que o foco central é a defesa, é a proteção das vítimas. Eu não tenho que ficar perguntando aí pelos impactos institucionais disso. Não cabe a mim perguntar se, ao denunciar, a paróquia vai fazer um mal para a paróquia, vai fazer um mal para a diocese, vai fazer um mal para a igreja. A igreja que estiver acobertando isso, ela não estará cumprindo a sua missão. Podemos purgar, sofrer um pouco essas denúncias e a nossa imagem ficar um pouco questionada, mas a longo prazo nós vamos dizer que a igreja estará cumprindo verdadeiramente a sua missão na hora que ela realizar, né, essa proteção às vítimas como prioridade. Eu vou encerrar por aqui, que foi me pedido uns 40 minutos, mas essa temática ela é um pouco angustiante para todos nós e esse curso vai trazer outras perspectivas de trabalho. Obrigado, né, por essa oportunidade e estamos à disposição, né, na sequência. Então, professor Mário, como eu disse, não estará presente no momento de diálogo, porém, se alguém tiver algum questionamento a fazer, pode deixar anotado, porque ele participará conosco no nosso último encontro, né? Então, neste momento, eu passo a palavra imediatamente para o padre Celito Moro, que está aqui conosco, né? O padre Celito é licenciado em Filosofia, em Teologia, pela PUC do Rio Grande do Sul, tem doutorado em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, é especialista em Bioética pelo Centro Universitário São Camilo de São Paulo, especialista em Cultura e Comunicação pela PUC de São Paulo, atualmente é pároco, faz parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Teoria Moral e é professor de Bioética e de Teologia Moral da FAPAS, que é a Faculdade Palotina, em Santa Maria. Então, padre Celito, bem-vindo, o senhor tem a palavra. Obrigado, Eliane. Obrigado a todos e a todas por podermos passar juntos este momento, né, onde vamos tentar entender um pouco qual é a resposta da Igreja diante da problemática da pedofilia e o que a Igreja propõe como caminho de cuidado e prevenção com a questão dos menores, dos crianças e adolescentes e pessoas vulneráveis. Eu acredito que seja importante nós partirmos a nossa conversa, a nossa fala, retomando
no tema da consciência, uma vez que se trata de um dos temas mais desafiantes e mais atuais a serem estudados em nossos dias. O caminho mais seguro para fazermos este aprofundamento é sempre voltar à grande fonte que é indicada pelos últimos papas, isto é, retomar o Concílio Vaticano II. Tanto João Paulo II quanto João Paulo I, o Bento XVI e especialmente o Francisco estão insistindo muito que é necessário aplicarmos o concílio. E no documento Gaudium et Spes, o concílio fala que a consciência, eu vou pegar aqui o número 16, porque ele é muito interessante, diz: na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não a dá a si mesmo, mas a ela deve obedecer, chamando-o sempre a amar e fazer o bem e a evitar o mal. No momento oportuno, a voz desta lei lhe soa aos ouvidos do coração. Faz isto, evita aquilo. Então, os bispos no concílio, falando da consciência, usam uma linguagem quase poética, dizendo que existe essa voz que fala aos ouvidos do coração. Quer dizer, mas para que esses ouvidos eles existam, é preciso que a gente os treine, esteja atento a eles. E diz o concílio: o homem tem no coração uma lei escrita pelo próprio Deus. A sua dignidade está em obedecer-lhe, e por ela é que ele será julgado. A consciência é o centro mais secreto, que define a consciência. É o santuário do homem, no qual se encontra a sós com Deus, cuja voz se faz ouvir na intimidade do seu ser. Graças à consciência, revela-se de modo admirável aquela lei que se realiza no amor de Deus e do próximo. Quer dizer, a questão da pedofilia é um desamor ao próximo, na verdade. Pela fidelidade da consciência, os cristãos estão unidos aos demais homens no dever de buscar a verdade e de nela resolver tantos problemas morais que surgem na vida individual e social. Nós acabamos de ouvir o professor Mário Sanches, ele trabalhou muito bem essa questão, de que a sociedade muitas vezes interpela a igreja para que ela volte a assumir o seu sentido ético e diríamos até volte a retomar o evangelho como sua fonte, como seu caminho inspirador. Quanto mais, portanto, prevalecer a reta consciência, a consciência reta, tanto mais as pessoas e os grupos estarão longe da arbitrariedade cega e procurarão conformar-se com as normas objetivas da moralidade. Não raro, porém, acontece que a consciência erra, por ignorância invencível, sem por isso perder a própria dignidade. Outro tanto não se pode dizer quando o homem se descuida de procurar a verdade e o bem, e quando a consciência se vai progressivamente cegando com o hábito do pecado. Então, o que o concílio está dizendo? O que os bispos estão dizendo quando eles falam da consciência? Na verdade, eles nos apresentam aqui 3 tipos de consciência. A consciência reta. A consciência reta é aquela consciência que nos faz perceber claramente o que é o bem e o que é mal. E que nos leva, e que nos diz no nosso coração, que soa os ouvidos do coração, faz o bem, evita o mal. Faz isto, evita aquilo. Mas há outros 2 tipos de consciência que o concílio faz referência. Uma chamada consciência errônea por ignorância invencível. Quer dizer, é uma ignorância que a pessoa não consegue perceber que está errada. Então, mesmo que ela erre objetivamente, subjetivamente, a partir da sua consciência, da sua realidade, da sua percepção, ela não está errando. Isso é uma questão muito séria. Há um grande professor que ele deu apenas 2 aulas quando eu estudei teologia moral em Roma, sobre a consciência. E ele diz assim, que a consciência errônea
por ignorância invencível é mais comum do que nós muitas vezes pensamos. Então, essa pessoa que tem esse tipo de consciência, por mais que ela se empenhe de perceber que ela está errada, se alguém a faz perceber que ela está errada, ela se esforça e não percebe. Seria uma espécie de deficiência de consciência. Esta consciência pode pecar objetivamente, mas não gera culpa na pessoa que age erroneamente, né? Ora, existe um outro tipo de consciência, é o último que se fala aqui na Gaudium et Spes, número 16, que diz assim que essa consciência é uma consciência errônea por ignorância vencível. É uma ignorância que dá para vencer. Posso até fazer um exemplo. Agora, alguém de nós trabalha com criança ou com adolescente, tem esse curso que vai qualificar e capacitar para perceber melhor a questão do abuso. A pessoa participa uma noite, na segunda já não vai, na terceira pega alguma coisa, e depois vai trabalhar com criança ou adolescente. Acontece um caso de abuso, e ela vai dar uma orientação errada, ou não vai saber o que fazer, ou não vai saber orientar. Ora, ela deveria saber porque ela teve a possibilidade de aprofundar, estudar e saber. Então, não é uma consciência errônea porque ela não consegue perceber que está errado. É uma consciência errônea por omissão, por desleixo, por uma série de coisas. Então, esse tipo de consciência gera culpa. Ela, inclusive, exige reparação e assim por diante. Iríamos longe. Por que eu estou falando da questão da consciência? Porque hoje nós vivemos em uma sociedade em que o próprio João Paulo II, naquele documento que é de bioética, o Evangelho da Vida, ele diz que hoje há uma eclipse de Deus. E se havendo uma eclipse de Deus, há uma eclipse do homem. E do sentido do homem, do sentido da dignidade do homem. E aí há uma cultura de morte que se gera. Ele fala, inclusive, que hoje, no mundo, há uma luta, fala em 3 momentos nesse documento, que é belíssimo. Ele fala em 3 momentos que hoje há uma luta dramática entre a cultura da vida e a cultura da morte, ou a cultura da morte e a cultura da vida. Então, toda essa cultura que se gerou na igreja, do escondido, do fazer de conta que não estão acontecendo abusos, quando a igreja tem esse tipo de comportamento, ela também está culturalmente trabalhando dentro da cultura da morte. Quando vemos um Papa João Paulo II, depois um Bento XVI, e especialmente um Francisco, que insistem com uma cultura da transparência, do cuidado, toda essa posição de igreja é uma posição de um trabalho, de uma caminhada de reconstruir uma cultura da vida, de defesa da vida. Então, nós precisamos nos dar conta em que tipo de cultura nós estamos inseridos e quais são as opções que essa cultura nos oferece e as possibilidades que nós temos de trabalhar a construção de uma cultura da vida. Na exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, o Papa Francisco faz uma afirmação muito interessante com relação à consciência. Ele diz assim: nos custa deixar espaço à consciência dos fiéis. Então, vamos ver o que o Papa Francisco diz. Durante muito tempo, pensamos que com simples insistência em questões doutrinais, bioéticas e morais, sem motivar a abertura à graça, já apoiávamos suficientemente as famílias, consolidávamos o vínculo dos esposos e enchíamos de sentido as suas vidas compartilhadas. Aqui o Papa está falando da família, mas ele está fazendo uma autocrítica da igreja. Com relação aos abusos, também é a mesma coisa. Nós poderíamos aplicar essas palavras do Papa com relação aos abusos. A gente achava que, muitos bispos achavam, inclusive, que transferindo o padre que era pedófilo, o problema ia ser resolvido. Porque o padre ia para uma outra comunidade e levava junto o problema. Então, há um pecado, às vezes, da igreja, dos membros da igreja, aqueles que têm a missão de coordenar, padres, bispos, sei lá, que muitas vezes acham que, porque é padre, porque é bispo, já é santo pela própria natureza. São pessoas humanas que têm todas as deficiências de qualquer pessoa. Se não foram trabalhados, levarão essas deficiências para onde forem, os seus problemas. Então, é isso que o Papa está nos dizendo. É preciso ir além daquilo que nós éramos acostumados a fazer. Temos dificuldade em apresentar o matrimônio, que diz mais como um caminho dinâmico de crescimento e realização do que como um fardo a carregar a vida inteira. Então, o Papa, no fundo, está dizendo que o matrimônio é um caminho dinâmico, que precisa ser construído.
Então, a cultura do cuidado, e aí eu vou parafraseando aquilo que o Francisco vai dizendo, a cultura do cuidado, da prevenção, é também um caminho a ser construído. É uma cultura nova que precisa ser construída, começada por nós mesmos. Também nos custa deixar espaço à consciência dos fiéis, que muitas vezes respondem o melhor que podem ao Evangelho no meio de seus limites e são capazes de realizar o seu próprio discernimento perante situações onde se rompem todos os esquemas. Aqui também, quantos fiéis tentaram fazer os bispos entender que havia padres seus que eram pedófilos, e os bispos não queriam ouvir, então esse povo teve que fazer o seu caminho. O Papa depois vai trabalhar aquele documento que ele manda à Igreja do Chile, e ele vai dizer assim, né, que a Igreja custou muito a ouvir a voz daqueles que ela tentava, inclusive, silenciar, fazendo de conta que os abusos não existiam. Somos chamados a formar as consciências, não pretender substituí-las. Ora, uma questão importante, quando a gente fala da consciência, é trabalhar a questão da formação da consciência. Porque eu dizia, nós vivemos uma cultura de morte, que trabalha com a morte, que produz morte, e se nós não formarmos uma consciência, a gente pode entrar nessa jogada. E, de outra parte, não há uma consciência absoluta. A consciência sempre vai ser confrontada com a realidade objetiva, com a palavra de Deus e a própria comunidade, né? Então, um fato dado é que existem abusos sexuais contra crianças e adolescentes em toda a sociedade. E o Papa Francisco falou sobre isso, afirmando na homilia da missa de encerramento do encontro promovido no Vaticano, de 21 a 24 de fevereiro de 2019. Ele diz assim: o nosso trabalho, aquele trabalho daquela reunião que ele fez com todos os bispos que representavam as conferências episcopais de todo o mundo, levou-nos a reconhecer uma vez mais que a gravidade do flagelo dos abusos sexuais contra menores é um fenômeno historicamente difuso. Infelizmente, em todas as culturas e sociedades. Mas apenas em tempos relativamente recentes se tornou objeto de estudos sistemáticos, graças à mudança de sensibilidade da opinião pública sobre um problema considerado tabu no passado, ou seja, todos sabiam da sua existência, mas ninguém falava nele. É aquilo que o professor Mário nos dizia primeiro, que a igreja também, ela errou e ela precisou aprender a dimensão ética com a sociedade, que a interpelava e a desafiava. Do ponto de vista moral, quando se admite a existência do problema, este é seguramente o passo mais importante. Por quê? Porque quando admitimos a existência de um problema, isso interpela a nossa consciência e a nossa responsabilidade moral. Vamos continuar agora, eu faço algumas perguntas para continuar a nossa reflexão. Vamos continuar fazendo de conta que o problema não existe? Ou vamos fazer de conta que o problema é daqueles que são pedófilos? Aquilo que o Mário nos dizia desse desafio, de nós sentirmos que também nós temos responsabilidade nisso. É muito difícil a gente aceitar isso. E o Papa Francisco muitas vezes fala, isso é vergonha para nós. Ele não diz é vergonha para aquela diocese, é vergonha para os franceses, ou vergonha para os chilenos. Ele diz vergonha para nós. Ele tem muito claro essa consciência. Ele nos ajuda muito a fazermos a meia-culpa, esse exame de consciência. Vamos olhar o problema de frente? Vamos buscar soluções? Vamos resolvê-lo? Vamos formar uma nova cultura? Então, perguntas que nós poderíamos colocar para tornar mais desafiadora a nossa reflexão. Certamente a forma mais honesta, real e interpeladora de olhar para esta triste e dura realidade é nós servirmos do olhar de Francisco quando escreve O Povo de Deus que Peregrina no Chile, 31 de maio de 2018. Ele afirma, aí ele faz todo um palavreado bonito, trabalhando a questão do que é o povo de Deus. E é uma característica da teologia argentina. Há teólogos que trabalham muito bem essa questão da teologia do povo de Deus, que é uma teologia argentina, e que nos ajuda a entender isso. O Papa afirma que apelar para vocês, referindo-se ao povo do Chile, pedindo-lhes oração, não foi um recurso funcional, nem um simples gesto de boa vontade,
Pelo contrário, queria enquadrar as coisas em seu lugar, preciso e precioso, e colocar a questão onde tem que estar, a condição do povo de Deus. É a dignidade e a liberdade dos filhos de Deus, em cujos corações habita o Espírito Santo, como em um templo. O povo sagrado fiel de Deus está ungido com a graça do Espírito Santo. Portanto, quando se trata de refletir, pensar, avaliar, discernir, devemos estar muito atentos a esta unção, que unção é esta do povo de Deus. Quando o povo recebe essa unção no dia do batismo, cada vez que, como igreja, como pastores, como pessoas consagradas, nos esquecemos dessa certeza, perdemos o caminho. Toda vez que tentamos suplantar, silenciar, ignorar ou reduzir a pequenas elites o povo de Deus em sua totalidade e diferenças, construímos comunidades, planos pastorais, acentuações, teologias, espiritualidades, estruturas sem raízes, sem história, sem rostos, sem memória, sem corpo, em suma, sem vidas. Muito forte. Separar-nos da vida do povo de Deus precipita-nos na desolação e perversão da natureza eclesial. A luta contra uma cultura de abuso exige renovar essa certeza. Como eu disse aos jovens em Maipu, o Papa cita uma fala que ele fez aos jovens. Quero dizer de uma maneira especial a cada um. A Santa Mãe Igreja hoje precisa do povo fiel de Deus. Precisa que nos interpele. A Igreja precisa da maioridade do seu povo, espiritualmente amadurecido, e que tenha a coragem de nos dizer: eu gosto disso, este caminho me parece ser o único a seguir, isso não dá. Que nos diga o que sente e o que pensa. Isso é capaz de envolver todos nós em uma igreja com ar sinodal, que sabe como colocar Jesus no centro. E é muito importante nós nos darmos conta que o Papa está preparando um sínodo que vai acontecer mais adiante, nos próximos anos, e tem todo um caminho de trabalho nas bases. Todo o povo é chamado a participar. Hoje nós tivemos uma grande reunião na minha arquidiocese, aqui em Santa Maria, no sul do Brasil, e se trabalhou muito a questão desse sínodo, que vai trabalhar o tema da sinodalidade. Então, o que é sínodo? É fazer juntos, é caminhar juntos. Então, pensemos a questão da pedofilia, por exemplo, a prevenção. Nós precisamos construir juntos essa cultura do cuidado, da prevenção, senão não vamos chegar a lugar nenhum. Exorto todos os cristãos a não terem medo de serem os protagonistas da transformação que está sendo reivindicada hoje e a impulsionar e promover alternativas criativas na busca diária de uma igreja que sempre quer colocar o importante no centro. Convido todas as organizações diocesanas, sejam elas de qualquer área, a conscientemente e lucidamente buscar espaços de comunhão e participação, para que a unção do povo de Deus encontre suas mediações concretas para se manifestar. A renovação da hierarquia eclesial por si só não gera a transformação a que o Espírito Santo nos impele. Somos obrigados a promover conjuntamente uma transformação eclesial que envolve todos nós, uma igreja profética e, portanto, esperançosa. Reivindica de todos uma mística de olhos abertos, questionadora e não adormecida. Não se deixem roubar da unção do Espírito. Então, o Papa fala isso nessa carta ao povo de Deus que peregrina no Chile. Ele está colocando em relevo essa dimensão do sensus fidelium, isto é, do senso do sentido de fé dos fiéis, né? E o sensus fidei, o senso da fé também. São duas realidades que o concílio já destacou e que o Francisco está tentando trazer muito claramente com toda essa questão desse sínodo que ele está nos convidando a realizar junto com ele. Esta afirmação de Francisco é de uma limpidez, de uma honestidade e de uma beleza única. Destacar a questão da sinodalidade. Aqui é importante entendermos que tipo de Papa nós temos hoje. Trata-se de um Papa místico e não ascético. Inclusive,
nós tivemos um congresso de teologia moral neste ano, onde um dos grandes teólogos que nos falou, ele fazia uma comparação da diferença entre o magistério de João Paulo II e do Bento XVI, dizendo que esses dois papas, eles centraram a moral deles numa moral do objeto, quer dizer, que é importante. Mas o que é objeto? Atos de pedofilia que existem na igreja, esse é o objeto. A moral do Francisco é a moral do sujeito, a moral da pessoa. Se existem atos de pedofilia, temos que perguntar quem são os pedófilos. São pessoas. Que tipo de pessoas? Então, vejam bem. Então, se nós falarmos, existem abusos, crianças abusadas, esse é o objeto. Mas quem são essas crianças? Que tipo de família elas têm? Que tipo de proteção elas têm? Então, quando nós trabalhamos, interligamos moral do objeto com a moral do sujeito, nós vamos olhar o pecado, o pecador, o abuso, o abusador, os abusados e toda essa realidade. Então, a gente trabalha com as duas dimensões. Isso nos ajuda a sermos mais objetivos nas nossas propostas e na nossa ação de uma cultura do cuidado e da prevenção. Segundo Francisco, nunca mais a cultura do abuso, bem como o sistema de ocultação que lhe permite perpetuar-se, exige trabalhar em conjunto para gerar uma cultura do cuidado, que permeie nossos modos de nos relacionar, rezar, pensar, de viver a autoridade. Vejam que o Francisco insiste muito na questão da autoridade também. Nossos costumes e idiomas e nossa relação com poder e dinheiro também entra toda essa questão. Hoje sabemos que a melhor palavra que podemos dar em face da dor causada é o compromisso com a conversão pessoal, conversão comunitária e social, que aprende a ouvir e a cuidar especialmente dos mais vulneráveis. É urgente, portanto, gerar espaços em que a cultura de abuso e ocultação não seja um esquema dominante, em que uma atitude crítica e questionadora não seja confundida com traição. Isso tem que nos impedir, como igreja, a buscar, isso tem que nos impelir, como igreja, a buscar humildemente todos os atores que moldam a realidade social e promover instâncias de diálogo e confrontação construtiva a fim de avançar para uma cultura do cuidado e proteção. Então, o Papa está dizendo que não se trata só de trabalharmos com a cultura da prevenção e do cuidado como igreja, mas de nos unirmos a todas as forças sociais que também, eticamente, querem trabalhar com essa cultura do cuidado e da prevenção contra os abusos de crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis. Isso vai nos levar a dialogar, a exigir que dialoguemos, inclusive com aqueles que são diferentes de nós, que pensam diferente, mas que têm os mesmos objetivos nossos. Então, no mesmo sentido ético, aí nós nos encontramos como irmãos de caminhada e como seres humanos que querem uma sociedade mais cuidadora e mais protetora. O Papa faz um forte apelo dizendo: exorto todos os cristãos, especialmente os responsáveis pelos centros terciários de educação, educação formal e não formal, centros de saúde, institutos de formação, universidades, a unir esforços nas dioceses e com a sociedade civil para promover lucidamente e estrategicamente uma cultura de cuidado e proteção. E cada um desses espaços promova uma nova mentalidade. Isso sempre na carta que o Papa escreve ao povo de Deus que está no Chile. Depois de que veio à tona a problemática dos abusos em crianças e adolescentes por parte de membros do clero na Pensilvânia, isso em Francisco escreve em 20 de agosto de 2018 uma nova carta, intitulada Carta ao Povo de Deus. Aqui retomo e destaco também dessa carta alguns elementos centrais que nos ajudarão a entender a posição da igreja, a resposta da igreja. O Papa argentino diz: nestes últimos dias, um relatório foi divulgado detalhando aquilo que vivenciaram pelo menos 1.000 sobreviventes vítimas de abuso sexual, abuso de poder e abuso de consciência, nas mãos de sacerdotes por aproximadamente 70 anos. Está falando para o povo da Pensilvânia.
mas para todos nós. Embora seja possível dizer que a maioria dos casos corresponde ao passado, contudo, ao longo do tempo, conhecemos a dor de muitas das vítimas e constatamos que as feridas nunca desaparecem e nos obriga a condenar veementemente essas atrocidades, bem como unir esforços para erradicar essa cultura da morte. Vejam que o Francisco usa também a expressão cultura da morte, que é usada pela primeira vez, de forma muito forte, como eu falei antes, no Evangelium Vitae do João Paulo II. As feridas nunca prescrevem, afirma o Francisco. A dor dessas vítimas é um gemido que clama ao céu, que alcança a alma e que por muito tempo foi ignorado, emudecido ou silenciado. Mas o seu grito foi mais forte do que todas as medidas que tentaram silenciá-lo, ou inclusive que procuraram resolvê-lo com decisões que aumentaram a gravidade, caindo na cumplicidade. Aqui o Papa está falando da própria atitude de muitos irmãos, até no episcopado, né, que em vez de resolver o problema, foram levando para diante ou aumentando, inclusive até com transferências para outras comunidades. Ele não diz isso, mas a gente subentende que se está se referindo a isso também. Com vergonha e arrependimento, como comunidade eclesial, assumimos que não soubemos estar onde deveríamos estar, aquilo que o Mário nos dizia primeiro. Assumimos juntos, como nosso, que não agimos a tempo para reconhecer a dimensão e a gravidade do dano que estava sendo causado em tantas vidas. Francisco insiste na solidariedade como forma de resposta, interpelando a um olhar global e comunitário. Segundo ele, agora cito, a dimensão e a gravidade dos acontecimentos obrigam a assumir esse fato de maneira global e comunitária. Embora seja importante e necessário em qualquer caminho de conversão tomar conhecimento do que aconteceu, isso em si não basta. Hoje, como povo de Deus, somos desafiados a assumir a dor de nossos irmãos feridos na sua carne e no seu espírito. Se no passado a omissão pôde tornar-se uma forma de resposta, hoje queremos que seja a solidariedade entendida no seu sentido mais profundo e desafiador, a tornar-se o nosso modo de fazer a história do presente e do futuro. No âmbito onde os conflitos, tensões e especialmente as vítimas de todo tipo de abuso possam encontrar uma mão estendida que as proteja e resgate da sua dor. Essa solidariedade exige que, por nossa vez, denunciemos tudo o que possa comprometer a integridade de qualquer pessoa. Uma solidariedade que exige a luta contra todas as formas de corrupção, especialmente a corrupção espiritual, porque trata-se de uma cegueira cômoda e autossuficiente, em que tudo acaba por parecer lícito. O engano, a calúnia, o egoísmo, e muitas formas sutis de autorreferencialidade, já que também Satanás se disfarça em anjo de luz. Aqui é uma outra carta do Papa, ele cita aquele documento sobre a santidade. Então, nós percebemos quanto o Francisco insiste na força também e na unção do Espírito Santo que existe no povo de Deus, como protagonista também de uma cultura do cuidado, uma cultura nova, cultura da vida. Francisco reconhece todo o esforço e o trabalho feitos em todo o mundo para implementar a tolerância zero com relação à questão da pedofilia, bem como o empenho para garantir segurança e proteção às crianças e adultos vulneráveis. E afirma que são necessárias medidas e sanções que ajudarão a garantir uma maior cultura do cuidado no presente e no futuro. E o Papa diz que tem que começar hoje e também continuar no futuro. Ele convida a cada batizado a uma transformação eclesial e social, a qual exige uma conversão pessoal e social que leve a dirigir o olhar para a mesma direção do olhar do Senhor. Trata-se de um aprendizado e, segundo Francisco, para isso nos ajudarão
a oração e a penitência. Convido todo o povo santo, fiel de Deus, ao exercício penitencial da oração e do jejum, seguindo o mandato do Senhor, que desperte a nossa consciência, veja a questão da consciência, a nossa solidariedade e o compromisso com uma cultura do cuidado e uma cultura do nunca mais a qualquer tipo de forma de abuso. Na sequência, Francisco faz uma afirmação muito forte dizendo que, cito, é impossível imaginar uma conversão do agir eclesial sem a participação ativa de todos os membros do povo de Deus. Além disso, toda vez que tentamos suplantar, silenciar ou ignorar, reduzir em pequenas elites o povo de Deus, construímos comunidades, planos sem vida. Isso se manifesta claramente num modo anômalo de entender a autoridade na igreja, tão comum em muitas comunidades, onde ocorreram as condutas de abuso sexual, de poder e de consciência, como é o clericalismo, aquela atitude que não só anula a personalidade dos cristãos, mas tende também a diminuir e a subestimar a graça batismal que o Espírito Santo pôs no coração do nosso povo. Então, vocês percebem, lembrem daquilo que dizia o Mário antes da minha fala. Ele falou muito bem dessa parte aí. Ele não usou a palavra clericalismo, mas ele falou exatamente disso. Inclusive, ele falou muito dessa questão de quando eu tenho uma posição, uma opinião, e outro pensa diferente de mim, eu excluo ele do meu grupo de relação. Hoje se fala, para entendermos melhor o que é isso, são as chamadas polarizações. Nós vivemos uma grande polarização dentro da igreja. Há muitas pessoas que vibram com a caminhada do Francisco, com a proposta dele, nós todos vibramos, mas há muitas pessoas dentro da igreja que têm uma visão clericalista e fechada, que insistem que o verdadeiro Papa é o Bento. Inclusive, há grupos por aí, eu acho que todos vocês já devem ter recebido no WhatsApp essas falas de padres, inclusive dizendo que o Francisco, a eleição dele não valeu, foi uma coisa errada. Quer dizer, há muitas coisas aí. Em 2018, só para devagar um pouquinho, eu participei em Sarajevo do 3º Congresso Mundial de Ética Teológica, e me chamou a atenção, porque já em 2018, todos os teólogos moralistas de cada país falavam de uma polarização que estava acontecendo nos seus países. E no Brasil nós temos uma polarização política hoje, por exemplo. Ou é Lula ou é Bolsonaro. Não tem outra alternativa. Aqui não estou entrando em questão política partidária, eu estou fazendo uma análise, como teólogo moralista, do comportamento das pessoas. Assim como na política, se eu não sou Lula, as pessoas me excluem, ou se eu não sou Bolsonaro, me excluem, também na igreja, se eu não sou Francisco, muitos vão me excluir. E se eu não sou Bento XVI, outros vão me excluir. Então, há uma polarização. E essa polarização, ela pode acontecer também nas comunidades, com relação a essa cultura da prevenção e do cuidado. Há muitas pessoas que minimizam a questão dos abusos. Aquilo que o Mário nos dizia, nós não precisamos de estatísticas e de provar que o Brasil tem mais pedofilia do que apareceu até agora, para começar a implementação de uma cultura do cuidado e da prevenção. Quer dizer, já está constatado que abusos existem em todas as realidades, inclusive muito fortes dentro das famílias, nas escolas e assim por diante. Ora, tudo isso nos leva a nos darmos conta que é preciso implementar uma consciência da alteridade, da interrelacionalidade e do trabalhar juntos, mesmo que tenhamos posições políticas ou eclesiais diferentes, mas a causa do cuidado, da prevenção, é uma causa de todos. Quer dizer, porque é uma causa ética. E para nós que somos igreja, é uma causa do Evangelho. Se a gente pensar o Evangelho, por exemplo, quando os próprios apóstolos, quando as crianças iam a Jesus, eles tiravam as crianças. Pega o Evangelho de Lucas, e Jesus diz, deixai vir as minhas criancinhas, e ele as abençoava. E quando Jesus quer comparar, fazer um paralelo para entender quem entra no reino, ele diz que quem não se tomar como criança não entra no reino. Então, essa dimensão, inclusive, da acolhida das crianças. Certamente quem vai trabalhar a questão jurídica aqui no nosso curso, vai falar, inclusive, que a criança nunca foi valorizada como agente, como sujeito também.
Hoje, atualmente, com a ECA no Brasil, Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos um crescimento nesse protagonismo das crianças e dos adolescentes. Então, é muito interessante a gente trabalhar essa questão. Bom, o tempo está fugindo, ainda eu tenho quantos minutos, Eliane? 10 minutos ainda? Acho que ainda dá para falar ainda algumas coisas. O Papa nos convida a reconhecer os nossos pecados e o pecado de nossos irmãos para nos comprometermos com o presente num caminho de conversão renovada. E continua dizendo, a penitência e a oração nos ajudarão a sensibilizar os nossos olhos e os nossos corações para o sofrimento alheio e a superar o afã de domínio e controle que muitas vezes se torna a raiz desses males. Que o jejum e a oração despertem os nossos ouvidos para a dor silenciada em crianças, jovens, pessoas com necessidades especiais. Jejum que nos dá fome e sede de justiça e nos encoraja a caminhar na verdade, dando apoio a todas as medidas judiciais que sejam necessárias. Um jejum que nos sacuda e nos leve ao compromisso com a verdade e na caridade com todos os homens de boa vontade e com a sociedade em geral, para lutar contra qualquer tipo de abuso de poder, abuso sexual e abuso de consciência. E na homilia da missa do encerramento do encontro de fevereiro, que eu já citei ali no início, destaca uma série de elementos negativos de abusos contra os menores. Dentre eles, a pornografia na web, nos mass mídias. Ele também afirma que outro flagelo é o turismo sexual. E aí eu agora passaria, para ir terminando, pegaria ainda alguns pontos da fala, da homilia, no encerramento daquele grande encontro que o Papa fez lá em fevereiro de 2019, lá no Vaticano. Então, ele falava aqui de abuso, a questão do turismo sexual, ele diz assim, outro flagelo é o turismo sexual. Anualmente, segundo dados de 2017 da Organização Mundial do Turismo, 3 milhões de pessoas no mundo viajam para ter relações sexuais com um menor. Fato significativo é que, na maior parte dos casos, os autores de tais crimes não sabem que estão cometendo um crime, um reato. Quer dizer, é uma cultura que você faz uma viagem turística e vai ter, está no programa, ter relação com criança, quer dizer, abusar de criança. Isso se entende como algo normal, natural. Estamos, pois, diante de um problema universal e transversal, que infelizmente existe em quase toda parte. Devemos ser claros, a universalidade de tal flagelo, ao mesmo tempo que confirma a sua gravidade nas nossas sociedades, não diminui a sua monstruosidade dentro da igreja. Quer dizer, o Papa começou falando de toda essa questão do turismo sexual, do abuso de menores no turismo, para dizer que tudo isso não diminui a gravidade daquilo que acontece dentro da igreja. E ele diz por quê? A desumanidade do fenômeno, a nível mundial, torna-se ainda mais grave e escandalosa na igreja. Por quê? Porque está em contraste, em contradição com a sua autoridade moral e a sua credibilidade ética. Veja que o Papa está falando de ética aqui. O consagrado, escolhido por Deus para guiar as almas à salvação, deixa-se subjugar pela sua fragilidade humana ou pela sua doença, tornando-se assim um instrumento de Satanás. Então, o Papa deixa muito claro que aqui também há a ação de Satanás por trás de tudo isso. Não dá para estudar ou entender o abuso sexual dentro da igreja apenas como um fenômeno psicológico, uma doença ou um fenômeno sociológico. Há também a intervenção das forças do mal. Quando o Papa falou isso, houve muita gente que o criticou. Mas nós não podemos esquecer a dimensão do pecado, a dimensão do maligno, a dimensão do mal. Por isso, nós temos que trabalhar a questão da redenção também. Nos abusos, vemos a mão do mal, que não poupa sequer a inocência das crianças. Não há explicações suficientes para esses abusos contra as crianças. Com humildade e coragem, devemos reconhecer que estamos perante
o mistério do mal. Eu sou professor de moral, eu também trabalho com meus alunos, quando trabalho a moral do pecado, a gente trabalha um mês sobre o mistério do mal, que atinge o homem, o ser humano. Contra o mistério do mal que se encarniça contra os mais frágeis, porque são imagem de Jesus. É por isso que atualmente cresceu na igreja a consciência do dever que tem de procurar não só conter os gravíssimos abusos, com medidas disciplinares e processos civis e processos canônicos, mas também enfrentar decididamente o fenômeno dentro e fora da igreja. A igreja sente-se chamada a combater este mal que atinge o centro da sua missão. Qual é o centro da missão da igreja? Anunciar o evangelho aos pequenos e protegê-los contra os lobos vorazes. Quero repetir aqui claramente, ainda que na igreja se constatasse um único caso de abuso, o que em si já constitui uma monstruosidade, tratar-se-á dele com a máxima seriedade. Temos o dever de ouvir atentamente este sufocado grito silencioso. É difícil, porém, compreender o fenômeno dos abusos sexuais contra os menores, já estou terminando, o tempo está terminando, sem a consideração do poder, pois aqueles são sempre a consequência do abuso de poder, a exploração de uma posição de inferioridade do indefeso, abusado, que permite a manipulação da sua consciência e da sua fragilidade psicológica e física. O abuso de poder está presente também nas outras formas de abusos, de que são vítimas quase 85 milhões de crianças no esquecimento geral. Que tipo de abuso? As crianças soldados, os menores prostituídos, as crianças desnutridas, as crianças raptadas e frequentemente vítimas de monstruoso comércio de órgãos humanos, ou então transformadas em escravos, as crianças vítimas das guerras, as crianças refugiadas, as crianças abortadas, etc. Então, o Papa vai falando de uma série de realidades, e aí ele diz, a hermenêutica positivista demonstra que, mais uma vez, a sua limitação. Ela nos dá uma explicação verdadeira, que nos ajudará a tomar as medidas necessárias, mas não é capaz de nos indicar o significado do que está acontecendo e das medidas que precisamos tomar. E hoje precisamos de explicações e significado, não basta as explicações. As explicações ajudar-nos-ão muito no setor operativo, mas nos deixarão no meio do caminho. Qual seria, então, o significado existencial desse fenômeno criminoso? Hoje, tendo em conta a sua amplitude e profundidade humana, só pode ser a manifestação atual do espírito do mal. Sem ter presente esta dimensão, permanecemos longe da verdade e sem verdadeiras soluções. Irmãos e irmãs, estamos hoje perante uma manifestação do mal descarada, agressiva e destruidora. E poderíamos dizer que estamos, e o Papa depois fala mais adiante sobre isso, diante do mistério do pecado também. Todos nós também somos pecadores, por isso entra toda a dimensão da nossa culpa. Então, de tudo isso que é a posição da igreja, eu fiquei mais nas falas do Francisco, porque elas são muito contundentes, elas nos ajudam muito a criar uma consciência da importância de trabalhar também a nossa consciência, para nos darmos conta que é algo muito grave, e que nós não podemos fazer de conta que não existe. E a legislação brasileira, isso vai ser trabalhado também, ela nos diz, alguém tem consciência de alguém que é abusado, ele tem a obrigação de denunciar. Não está dizendo se é da família, se não é, quer dizer, então, abre muito, a legislação brasileira está muito, muito forte nesse sentido, nos ajuda muito. E a igreja, então, precisa crescer nesse sentido, de ser parceira também, para criar essa cultura nova, essa cultura diferente. Então, eu acredito, assim, que as falas do Francisco, elas são muito objetivas, elas são muito reais, fazem a gente sofrer, mas elas nos abrem um caminho, uma perspectiva transformadora, e que todos somos protagonistas de uma nova cultura, que é a cultura da vida, a cultura do cuidado, da prevenção. Seria isso da minha parte. Obrigada, Padre.